Fala, pequeno, e aí, tudo bem? Eu tenho certeza que você viu aí uma enxurrada de imagens, de certa forma, extremamente desesperadoras. Sim, eu estou falando do que está acontecendo no Afeganistão. Pessoas ocupando o aeroporto, ocupando as aeronaves e, evidentemente, muita tensão. Mas a pergunta que não quer calar, você sabe o que está acontecendo no Afeganistão? Bem, se você não sabe, vem com a gente que a plataforma Gonçalves Dias vai te explicar. Vem comigo! Pessoal, para você entender o cenário do Afeganistão hoje, você não tem que olhar para ele hoje. O hoje é muito simples. O Talibã ocupou Cabul, a capital do país, no mesmo momento em que há uma desmilitarização, em que há a retirada das tropas dos Estados Unidos. Bem, isso você já ouviu falar. O que você não ouviu falar é numa série de causas que vieram se contabilizando ao longo da história. Então eu vou dividir aqui para você entender de uma vez por todas em 5 tópicos. Tópico 1, a Guerra Fria. Não dá para falar na situação que o Afeganistão está hoje sem voltar à Guerra Fria. O que você tem que saber? Primeiro, de 79 a 89, o Afeganistão foi tomado pelo poder da União Soviética. Isso mesmo, o Afeganistão era um país soviético, ou seja, era uma república soviética, era um governo marxista. Os Estados Unidos, que naquele momento fazia oposição à União Soviética, treinou guerrilheiros, financiou milícias, entre elas, aqui lá na frente, vai dar origem à Al-Qaeda, com um senhor que vocês conhecem muito bem, o Osama Bin Laden. Eita, quer dizer que a CIA treinou o Osama Bin Laden, muito bem. Então, lá na Guerra Fria, os Estados Unidos colocaram esses guerrilheiros para lutar contra o governo soviético afegão. A ideia era simples, derruba o governo afegão soviético e instala, evidentemente, um governo de ideologia capitalista. Ponto para os Estados Unidos, só que não. Eles não ganharam essa guerra. Pois bem, só que quando chega no final da Guerra Fria, o governo afegão fica fragilizado e isso acaba levando a uma ausência de poder. O que acontece? O Afeganistão entra no tópico 2, em uma guerra civil. Várias lideranças, várias milícias brigando entre si pelo poder central do Afeganistão. Eu não preciso dizer que um país que vive uma guerra civil fica completamente arrasado. Basta você lembrar da Síria, né? Com certeza você lembra. Então, a população estava extremamente pobre, extremamente carente e com uma ausência de estruturas básicas, como saneamento básico, água, educação, entre outros. Na verdade, estavam lutando entre a vida e a morte. No meio desse processo, dessa guerra civil, eu tenho o nascimento do tal do Talibã. Isso mesmo. O Talibã, ele nasce, que é o nosso terceiro tópico, ele nasce com a ideia de grupo de estudo. Vem da palavra talib, tá? Talib, que significa grupo de estudo. E esse grupo de estudo acabou ganhando notoriedade. Ele estuda o que, Saulo? Ele estuda o islamismo. Como havia muitas escolas religiosas, eles ganham adeptos. Nasce em 94 e em 95 o Talibã já contava com 15 mil adeptos. 15 mil adeptos. Isso fez com que o Talibã ganhasse importância e começasse a penetrar no seio social, sobretudo os mais pobres, aqueles que sofriam principalmente com a guerra. Quando chega em 96, nós vemos o tópico 4. Olha só, em 96 você tem o quê? O Talibã governando o Afeganistão, porque eles tinham ocupado Cabul, tá? Como aconteceu agora, e de 96 até 2001 se instituiu um governo completamente fundamentalista. Nem precisa explicar, pelo amor de Deus. Quando você fala em um governo fundamentalista, você está falando de um governo extremamente fechado, tá? E quando eu falo fechado, o que isso significa? Que eles têm leis extremamente rígidas. É o que eles chamam de Sharia, que são as leis islâmicas. Só que, nesse caso, o Talibã tem a sua própria interpretação. E aí, bota aí os bastidores. Gente, quando você fala dessa rigidez, você fala principalmente contra as mulheres. A mulher não pode sair sem o marido, a mulher não pode expor o corpo, a mulher é proibida de estudar. Gente, o caso mais exemplar foi o da Malala, que inclusive foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. A Malala simplesmente foi atacada. Olha que covardia, uma criança foi atacada ao sair da escola porque ela lutava para ter o direito de estudar. Só que isso não aconteceu no Afeganistão, tá? Foi lá no Paquistão. A
Malala verbalizou todo esse processo, ganhou notoriedade e evidentemente se tornou uma ativista aí das mais fortes. Só que voltando ao Afeganistão, nós temos em 2001 a ocupação norte-americana. Abre parênteses. O que os Estados Unidos foi ocupar o Afeganistão em 2001? Em resposta ao World Trade Center, em resposta ao 11 de setembro. Aquele grande atentado terrorista, que na verdade não foi só um atentado contra os Estados Unidos, mas foi um atentado contra todo o comportamento cultural ocidental. Pois muito bem. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos cria a guerra contra o terror. Vamos lutar contra o terrorismo. E uma das práticas foi exatamente ocupar o Afeganistão, porque o Afeganistão era parceiro da Al-Qaeda, a célula responsável pelo 11 de setembro. Tá anotando? Pois é. O último ponto é o seguinte: de 2001 a 2021, nós temos a ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos. 20 anos de ocupação. A ideia era lutar contra o Talibã e esmagar essa força terrorista. Só que isso acabou causando uma fragilização muito grande dentro do próprio Estados Unidos, porque as tropas já estavam exaustas da ocupação, a população norte-americana cobrava, inclusive, há anos a retirada dessas forças. E também, veja só, foi uma das guerras mais caras da história americana. Foram gastos mais de 1,3 trilhões de dólares, só para você ter uma ideia. O que eles estavam fazendo? Treinando o Afeganistão, criando um exército para que o Afeganistão pudesse tomar conta de si próprio. Bem, o Biden, inclusive, foi eleito com a perspectiva de tirar essas tropas e, segundo ele, assumiu esse compromisso. No seu discurso, isso ficou muito claro, que ele não ia passar isso para um quinto presidente da República dos Estados Unidos. Mandou que essas forças fossem retiradas, mas aí o Talibã aproveitou que agora, sem os Estados Unidos, o Afeganistão ficava fragilizado. Opa, fragilizado? Mas não foi os Estados Unidos que investiu mais de 1 trilhão no Afeganistão para policiar e dessa forma deixá-lo mais seguro? Foi. Só que as forças afegãs não tinham a motivação que o Talibã tem. Resultado, o Talibã acabou sendo mais forte, o presidente do Afeganistão fugiu, até hoje ninguém sabe onde ele está, e o resultado, vocês já sabem, é exatamente onde chegamos, a ocupação de Cabul, as pessoas desesperadas porque esperam que volte a ser como era lá em 96, e evidentemente o mundo assistindo isso, preocupado com o futuro do Afeganistão, mas principalmente com o futuro da humanidade em relação ao terrorismo. A ONU lançou uma nota dizendo que vai observar e que o Afeganistão não pode ser terreno fértil para o terrorismo, mas nada será feito, pelo menos enquanto o Talibã não dê margem para isso. E dar margem significa o quê? Voltar às velhas práticas violentas de sempre. A gente está rezando, mas não quer pagar para ver. Valeu, gente. Saulo Formiga, plataforma Gonçalves Dias, deixando você aqui antenado com a notícia. Valeu!